Bem, pessoal, vamos começar mais uma aula nossa. Sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre ângulos alternos internos e externos e ângulos colaterais internos e externos. Nós falamos sobre ângulos na aula passada, ângulos opostos pelo vértice, certo? Então, se eu tiver duas retas aqui, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice, ele tem a mesma medida. E esse ângulo aqui, que é oposto pelo vértice, OPV, oposto pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice, tem mesma medida, esses ângulos, tá certo? Também falamos de ângulos rasos, certo? Então, ângulos rasos seria o ângulo que tem a metade de uma circunferência, a circunferência completa, que é isso aqui, uma linda circunferência. Tem 360 graus, né, a circunferência completa, então a metade da circunferência, que é o ângulo raso, tem 180 graus. Falamos também sobre isso, tá certo? Falamos também sobre ângulos de 90 graus, certo? Ângulos 90 graus, ângulo raso. E menor que 90 graus, maior do que 0 grau, ângulo agudo. Maior do que 90, menor do que 180, ângulo obtuso. Falamos sobre todos esses aí. Falamos também sobre ângulos correspondentes. Então, quer dizer, se eu tiver duas retas paralelas e uma transversal, esses ângulos aqui são correspondentes. Esse e esse. Tem a mesma medida, certo? Esse ângulo e esse ângulo também são correspondentes. Tem a mesma medida. Esse ângulo e esse ângulo também são correspondentes, tem a mesma medida. E esse ângulo e esse ângulo são correspondentes, tem a mesma medida. Então, ângulo 1 e ângulo 2, ângulo 3 e ângulo 4 são correspondentes. O 5 e o 6 e o 7 e o 8 são 8 ângulos, são correspondentes. Tá ok? Bem, tem mais uma coisa. O que é ângulo suplementar? Tem um ângulo de 90 graus, ângulo raso. A soma desse ângulo com esse ângulo aqui é ângulo complementar. Tá certo? Não é suplementar. Tem ângulo complementar e ângulo suplementar. Eu falei sobre o ângulo suplementar e estou tratando aqui primeiramente do ângulo complementar. Ângulos complementares são ângulos que a soma deles dois dá 90 graus. Ângulos complementares. Complementares, certo? A soma dos dois, desses ângulos aqui, vamos que esse aqui seja de 30 graus, esse aqui de 60. A soma deles dois chama-se ângulos complementares. Se eu tiver só um, disser assim, qual é o complemento? Eu estou tratando de complemento, quero saber qual é o ângulo complementar. Qual é o complemento do ângulo de 60? É o de 30, né? Completa e forma 90. Ângulos complementares, tá certo? E ângulos suplementares são ângulos de 90 graus. Tá? Ou de 180, desculpa. São ângulos de 180. Então, suplemento. Eu tenho a medida desse ângulo aqui, mais a medida desse, é um ângulo suplementar. Ângulo suplementar. Suplementares, esses dois ângulos. Tá certo? Então,
se eu tiver esse aqui como sendo 80, esse aqui é 100. E eu também posso ter a mesma fala que eu falei no instante. Se eu disser assim, qual é o suplemento desse ângulo de 80? O suplemento desse ângulo de 80 é um ângulo de 100 para formar o suplemento, que dá 180 graus, tá ok? Então vamos para agora, já dando uma revisada da aula passada, vamos para essa aula aqui. Ângulos alternos internos e alternos externos, tá certo? Eu tenho duas retas paralelas aqui e os ângulos internos são esses que estão aqui dentro, mostrado aí. Ângulos externos são esses aqui, tá certo? Internos, esses, tá ok? E aí eu posso identificar que esses ângulos que eu coloquei aqui, eles são iguais, tá certo? Então, quando eu falo de ângulos alternos, tanto interno como externo, eles têm a mesma medida. E vamos provar isso aí, tá certo? Através do que nós já aprendemos, que é os ângulos correspondentes. Então, eu estou dizendo que esse ângulo A é igual a esse ângulo B, tá certo? E como é que eu posso provar isso? Se eu tenho essa reta paralela e essa transversal, e eu tenho que esse ângulo A, quando eu vou para os correspondentes, eu tenho que esse ângulo aqui também é o ângulo A, certo? E opostos pelo vértice, como nós vimos que são ângulos iguais, né, congruentes, o A também está aqui. O que prova que esse A tem a mesma medida do que esse ângulo B, tá certo? Então, esse ângulo B aqui, ele é congruente, tá certo? Congruência é igualdade na geometria. A igualdade na álgebra é essas duas barrinhas. E a igualdade na geometria é essas três barrinhas, que é chamado de congruência. Tá certo? Então, o ângulo A é congruente ao ângulo B. Tá certo? A mesma coisa acontece com esse aqui. Ângulo C e ângulo D. Tá certo? Alternos internos. Então, se eu tenho o ângulo C aqui, o ângulo C, oposto pelo vértice, eu tenho aqui outro ângulo C. Vou chamar aqui de C'. C'. Certo? Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Nos ângulos correspondentes, essa mesma abertura aqui vai ser esse C', que é igual a esse C. E esse C' seria esse D ali, né? Então, o ângulo C é congruente ao ângulo D. Então, C é congruente ao ângulo D. Tá ok? Internos, alternos, internos. Provados alternos internos, vamos para os alternos externos, que também tem a mesma ideia. Então, vão ser iguais, né? Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Vamos lá? Eu tenho aqui as duas retas paralelas e a transversal. Aí tenho aqui esse ângulo aqui, que eu vou chamar de A. O oposto de A vai ser, vamos lá, A'. Se eu estiver tratando de ângulos correspondentes, que foi o que nós vimos na aula passada, esse ângulo aqui tem a mesma abertura desse aqui.
E esse aqui, no caso aqui, já é o ângulo B. Então, eles são congruentes. O ângulo A é congruente ao ângulo B. Ok? Certo? Então, eles são iguais. A mesma coisa acontece com esse ângulo aqui. Vou chamar de ângulo E. Oposto pelo vértice aqui também é o ângulo E. Nos ângulos correspondentes aqui também seria o ângulo E. Então, o ângulo E aqui é igual ao ângulo H. Então, esse ângulo H aqui é a mesma coisa desse ângulo E. Correspondentes são iguais, opostos pelo vértice são iguais. Então, o ângulo E é igual ao ângulo H. Então, são congruentes. Tá ok? Agora vamos observar esses aqui. Ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos. Esse aqui aí eu já vou para o suplementar. Para que eu consiga achar, eu preciso do suplementar. Os ângulos correspondentes são iguais, os ângulos opostos pelo vértice são iguais e os ângulos alternos internos e alternos externos também são iguais. Agora, os ângulos colaterais eu preciso do suplementar, da soma deles dois dá 180. Então vamos lá. Vamos analisar esse. Eu tenho um ângulo A, certo? Então, eu vou ter aqui as duas retas, a transversal e o ângulo A aqui. O ângulo A aqui, tá ok? Então, no correspondente, esse ângulo A, eu vou ter ele aqui, ó. Ângulos correspondentes, tá ok? Mas eu quero achar que ângulo? Eu quero achar o ângulo E. Vamos supor o ângulo E. Certo? Então, eu sei que o meu ângulo A, mais, vou botar nesse correspondente, vou botar o que nós acabamos de aprender aqui. Mas se eu botar o ângulo A só vai melhorar, né? Ó, ângulo A, oposto pelo vértice, isso aqui. A também. Tá certo? Oposto pelo vértice. Então, correspondente, alternos internos, que foi o que a gente aprendeu aqui. Alternos internos, C igual ao ângulo D. Então, alternos internos. Mas quem eu quero é o E. Então, esse E aqui, a soma desse E, ó, tirando esse que eu tinha tirado lá, mas depois observei que poderia também explicar com ele, né? Então, esse E aqui, que é o que nós estamos identificando, aqui, olhando para essa reta aqui, ó, nós temos uma meia circunferência. Então, nós temos um suplemento. E a soma dos dois ângulos suplementares vai dar 180 graus. Então, vamos que eu tenha esse A aqui igual a 60 graus. A igual a 60. Então, quanto é o E? Posso saber quanto é o E. Por quê? Porque eu tenho ângulos colaterais internos. Então, esse A é a mesma coisa desse vermelho aqui. É a mesma coisinha desse vermelho. Porque eles são ângulos alternos internos. Então, esse A é aqui. Então, aqui é 60. Quanto é? Quer dizer, ele é muito grande, né? Vamos botar 160. E a abertura é maior. Para não ficar meio esquisito. Então, se ele
uma abertura maior do que esse outro, esse aqui é 160. Esse aqui vai ser quanto? Para dar 180. Vai ser 20. Então, se eu olhar para cá, eu vou ter o meu ângulo, vou botar de vermelho. O meu ângulo é igual a 180 menos o A. Menos o A. O meu ângulo é igual a 180 menos o A, que é 160. Como colocamos ali. Então, o meu é 20. 180 menos 160. Então, quando eu tenho ângulos alternos internos, eu sei que as medidas são as mesmas. O C é igual ao D e o B é igual ao A. Alternos internos, tá? Entre as duas retas paralelas. Ângulos alternos externos, também sei que são iguais. Então, o meu ângulo que é externo, é igual ao meu ângulo H, que é externo. O meu ângulo B, que é externo, é igual ao meu ângulo A, que é externo. Correspondentes. Correspondentes também eu sei que são iguais. Opostos pelo vértice também sei que são iguais. Agora, ângulos colaterais, tanto internos como externos, eu preciso que esses dois ângulos internos, são internos, e colaterais, eu tenho que somar eles dois e igualar a 180 para poder achar o outro. Eu tenho que ter um e sei que a soma desses dois aqui tem que dar 180. Assim também como eu sei que a soma desses dois aqui tem que dar 180. Tá certo? Então, se eu tenho esse ângulo aqui como sendo de 45 graus, quanto é que mede esse? Quanto é o ângulo G? Aí ficou fácil, né? Porque olha só, se eu sei que esse 45, quem é o ângulo oposto aqui? Esse ângulo oposto aqui também é 45. Ângulos correspondentes, e esse ângulo é 45, então esse é 45. Então, se esse é 45, somado com esse outro aqui, tem que dar o ângulo suplementar. Então, vamos fazer aqui. Eu vou ter aqui esse ângulo G, que é quem eu quero saber, mais o ângulo é igual a 180. Os dois são suplemento. Tem que dar 180. 45, oposto pelo vértice, 45. Correspondente, esse é 45. Então, quem é G? É 180 menos o ângulo E. Então, o ângulo G é igual a 180 menos o E, que eu identifiquei que é 45. Porque eles são ângulos colaterais internos. Então, 45. Então, o ângulo G é igual a 135 graus. 135 mais 45, 180. Tá ok? A mesma coisa acontece com esse aqui. A mesma coisa. Tá certo? Aqui eu tenho um ângulo de 20 graus. Agora, ângulos colaterais externos. A mesma linha de pensamento. Ó. Mesma linha de pensamento. Eu tenho esse aqui como 20 graus. E estou querendo saber quanto é esse. Quanto é esse ângulo X. Aí eu sei que o X, o ângulo X mais o 20 graus é igual a 180. Ó, meu pensamento é esse. Mas como é que eu sei que esse mais esse tem que dar 180? Porque eles são ângulos colaterais, ó, externos, do lado de fora. Aí,
qual vai ser minha linha de pensamento? Ó, ângulos opostos pelo vértice, aqui é 20, ó. Ângulos opostos pelo vértice. Correspondente, aqui também é 20, ó. A soma deles dois, 180. Ângulos suplementares. Então, x é igual a 180 menos 20. X é igual a 160 graus. Tá ok? Então, a mesma coisa vai acontecer com esse outro aqui, né? Mesma coisa. Então, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ângulos correspondentes têm a mesma medida. Ângulos alternos, tanto internos como externos, têm a mesma medida. E ângulos colaterais, internos e externos, eu tenho que pegar os dois ângulos colaterais, tanto internos como externos, e somar eles e igualar a 180, para poder achar o que está faltando. Achar um deles, o que está faltando, tá certo? A soma de dois ângulos, se der 90 graus, eles são chamados de complementares. A soma de dois ângulos, se der 180 graus, eles são chamados de suplementares. E só tenho 4 tipos de ângulo, né? Eu tenho um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Tem um ângulo de 180 graus, que é chamado de raso. E tem um ângulo abaixo de 90 graus e acima de 0 graus, ângulo agudo. E ângulo acima de 90 graus e menor do que 180 graus, ângulo obtuso. Então, é isso. Vamos ficando por aqui.